Olá, povo de Deus, terceiro domingo do tempo comum, 24 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 3, de 1 a 5 e 10, de 1 Coríntios 7, de 29 a 31 e de Marcos 1, 14 e 20. Jonas é um livro emblemático para entendermos o nosso posicionamento frente ao chamado de Deus para a missão. O livro tem o gênero literário de uma novela e foi escrito certamente no período pós-exílico por volta de 440 a 410 a.C., pois a Nínive, destruída em 612, não é mais do que uma lembrança longínqua. Portanto, não se trata de história, mas de uma alegoria. Portanto, nós temos que ler desta maneira. Jonas é um profeta desobediente que quer fugir da missão. Depois queixa-se de Deus por causa do sucesso de sua missão. E por fim reclama de sua situação de suposto abandono da parte de Deus. O texto de hoje relata já o segundo chamado de Deus para convencer os habitantes de Nínive, que fazem daí penitência, conseguem a misericórdia da parte de Deus. O relato final do nosso trecho de hoje nos diz assim: quando Deus viu suas obras e como se convertiam de seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Então trata-se de um texto pedagógico para nos convencer o valor da conversão, do verdadeiro arrependimento e de nossa obediência à nossa vocação, ao chamado de Deus, aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, de 29 a 31, nosso texto de hoje é muito pequeno, então vamos lê-lo. O que tenho a dizer, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante os que têm esposas procedam como se não as tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que andam alegres como se não andassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De fato, o cenário deste mundo é passageiro. Já conhecemos o contexto das cartas aos Coríntios: cidade grande, cultura diversificada, aproximadamente 500 mil habitantes, 2/3 de escravos, 2 portos. A Grécia era uma terra de filósofos. Paulo tem a preocupação com a influência grega nas comunidades. Por isso, ele alerta as comunidades que não se apeguem a nada e que considerem que tudo passa e passa de maneira muito rápida. É claro que o contexto das comunidades primitivas era recheado de ideias escatológicas, mas as palavras de Paulo fazem sentido em todos os tempos e lugares. Para os cristãos, a quem a primeira carta aos Coríntios se destinava, a segunda e definitiva vinda de Jesus estava iminente. Era preciso, portanto, relativizar as realidades transitórias e passageiras. Hoje, qual é o sentido que nós damos também ao tempo? E qual é o sentido que nós damos à nossa existência? Em onde que nós colocamos de fato o sentido da nossa vida? Nas coisas, nas propriedades, nos nossos títulos, no status quo? Então precisamos rever, porque tudo isso passa, como diz o apóstolo. Marcos 1, de 14 a 20. Refletimos sobre esse texto na primeira semana do tempo comum, mas a palavra de Deus é rica. Hoje vamos destacar outros aspectos deste texto de Marcos.
seguimos o exegeta jesuíta Fritz Leo Lentzendays. Em nossa reflexão, nós vamos segui-lo. Antes de narrar a atividade pública de Jesus, esse texto resume sua pregação de forma solene. O prólogo, nos 13 primeiros versículos, desemboca nesses versículos, os quais servem de base para tudo que será descrito em seguida, indicando seu caráter decisivo para a humanidade e as reações gerais que se esperam. Começamos o texto enlaçado Jesus aí com a atividade de João Batista no território da Galileia. E aí Jesus se apresenta como anunciador da Boa Nova. Logo em seguida temos o conteúdo desse anúncio. A atividade de João Batista termina com seu encarceramento. E Jesus começa a sua proclamação somente depois desse fato. João era verdadeiramente seu precursor, e o que ocorreu com ele deixa entrever também o que o futuro prepara para Jesus. Jesus vai para Galileia, sua terra. Galileia não só indica um lugar histórico, geográfico do começo do ministério de Jesus, como também tem no Evangelho de Marcos uma função simbólica. É a região onde Jesus exercerá seu ministério e onde encontrará ao mesmo tempo acolhida e rejeição por parte do povo. O Evangelho, sabemos, significa Boa Nova. O profeta Isaías aclara o termo da seguinte forma: que Boa Nova. Que maravilha ver chegar pelas colinas aquele que anuncia a paz. Traz boas notícias, anuncia a salvação e diz a Sião: teu Deus é rei. O Evangelho interpreta, por meio dessas promessas, Jesus que é, como está dito, Filho de Deus. Frente à longa história de dominação estrangeira e de injustiça, permanece em Israel a esperança do cumprimento do tempo, no qual Deus realiza a libertação definitiva. O reino de Deus, segundo o primeiro e o segundo testamento, consiste na realização completa da vontade de Deus neste mundo. O poder de Deus deve realizar plenamente no seu reino. Este reino liberta do pecado e das pressões e concede à humanidade a comunhão com Deus e com seus irmãos. Se no Primeiro Testamento o reino é apresentado como vitória de Israel em tempos de guerra, no Segundo Testamento Jesus anuncia o reino de Deus no meio de pobres, fracos e humildes. Ao anúncio do reino, a humanidade deve responder de dupla forma: convertendo-se e crendo no Evangelho. Esses versículos nos levam a esperar porque tudo depende de Deus, mas também a agir porque depende de cada um de nós. E nosso texto também mostra Jesus chamando os primeiros discípulos para o seguimento. Os 4 discípulos são bem identificados, têm nomes, são chamados a ser testemunha de Jesus e operários na construção do reino. Eles têm responsabilidades na comunidade primitiva, já que garantem a autenticidade do Evangelho. Surpreende-nos que, sendo Jesus um homem ainda desconhecido, tenha a capacidade de chamar outros 4 homens para segui-lo, e estes o fazem imediatamente. É claro que é muito mais uma forma de narrar o chamado, já presente em muitos textos bíblicos. Abandonar as redes, o pai, os colegas de trabalho, expressam tudo isso a completa disposição dos chamados para assumir uma tarefa especial: pescar pessoas ao invés de peixes. O qualificativo que é dado a esses discípulos de pescadores de gente relaciona sua nova missão com a atuação definitiva de Deus nos últimos tempos. Deus já começou a reunir as pessoas, isto é, a albergá-las em seu reino.
Deus toca o coração dos ouvintes que vão caindo em sua rede. Todos nós somos chamados a entrar nesse grande mutirão para reunir pessoas para uma causa comum, a construção do reino. A resposta à chamada de Deus tem como consequência duas atitudes básicas. Uma completa disponibilidade a partir daquilo que somos para a renúncia a um tipo de vida e mudança de atitudes, e um processo contínuo de seguimento na comunidade. O seguimento a Jesus não só nos associa a Ele, mas também à comunidade que se encontra em torno dele. Deixei para o fim uma consideração que poderia estar no começo dessa nossa reflexão. Todo esse trecho do Evangelho de hoje está sob a alerta de Jesus. O tempo já se completou. O reino está próximo. Tempo em grego pode ser entendido como cronos, kairos e eschaton. Cronos é a medição das horas como fazemos cotidianamente. Kairos é um tempo propício, tempo de Deus, de suas graças, da presença do reino. E eschaton, tempo derradeiro, final. Somos chamados a seguir Jesus no cronos, com o olhar voltado para o eschaton, porém sabendo que nossa vocação se realiza sempre no tempo de Deus, no tempo da graça, no kairos. Um beijo no seu coração.